Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita. Desta vez nós vamos iniciar o capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos. E, como de costume, sempre deixamos uma pergunta no ar para tentar respondê-los lá no final, para que vocês reflitam sobre o que vamos perguntar. Até que ponto os pais são responsáveis pelo insucesso dos filhos? Será que essa pergunta, onde foi que eu errei, tem cabimento? Vamos ver? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando do vídeo, dá um like pra gente. Então, iniciando lá na questão 558, ele nos fala o seguinte: a missão dos espíritos tem sempre por objetivo o bem, exatamente, sempre para o bem. Além de melhorarem-se, concorre para a harmonia do universo. Constantemente nós temos falado que os espíritos eles atingem a perfeição para serem co-criadores. Então os espíritos eles têm missões além das suas missões pessoais, além da sua evolução espiritual. Eles também concorrem para o todo. Então, além de melhorarem-se, concorre para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penoso, como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal nem as angústias da necessidade. Então, aquela ideia, descanso eterno, descanso para sempre, isso não é uma verdade. O espírito, ele continua o seu trabalho, ele continua o seu desenvolvimento, o seu progresso. Habitar em toda parte e adquirir conhecimento dá a cada um o potencial necessário para também ocupar diversas missões, tudo a seu tempo, respeitando a evolução de cada um. Ou seja, ele vai progredindo, ele vai ocupando outras posições, adquirindo experiência, até que esteja preparado para desempenhar determinada missão. Mas tudo a seu tempo, de acordo com a evolução de cada um. Então não existe essa precipitação que ocorre no mundo encarnado, onde você quer a todo custo ocupar alguma coisa ou algum lugar onde você ainda não está pronto, onde você não está preparado, onde te falta uma série ainda de aptidões. No mundo espiritual há esse aguardar, há esse esperar para que o espírito atinja essa maturidade, para que ele possa efetivamente cumprir missões. As ocupações e missões são incessantes até para os mais adiantados. Em geral, não há ociosidade. Então, essa ideia de ficar ocioso, o descanso em paz, descanso eterno, não é verdade. Então, os espíritos vão sempre trabalhar, não existe a ociosidade, vão estar sempre ocupados com missões que lhes são designadas de acordo com o seu grau evolutivo. Aliás, o ócio é um mau proceder nosso. Na espiritualidade, principalmente os espíritos que já alcançaram algum certo grau de evolução, eles entendem que isso é ruim para ele. É ruim para ele, é ruim para o todo. Então, ele mesmo quer se empenhar, quer trabalhar, quer ajudar o próximo. A ociosidade ela é muito ruim. Mas ainda assim, essa ociosidade, lá na questão 564, ele vai nos informar. É possível haver a ociosidade em alguns espíritos. É possível. Principalmente aqueles que são imperfeitos e ainda não têm essa consciência, porque essa questão de não haver ociosidade é uma questão de consciência. Mas, como a lei do progresso é inexorável, ela não permite essa ociosidade, ela vai forçar o espírito a caminhar, como ele aqui nos orienta. Entretanto, a lei do progresso irá indubitavelmente compeli-los rumo à jornada evolutiva, mas sempre limitado ao livre-arbítrio, pois é preciso que tenha consciência de si mesmo para empreenderem a jornada. Então, ele vai continuar ficando ansioso eternamente? Não. O progresso vai forçá-lo a caminhar. Mas, ainda assim, essa decisão de, naquele dado momento, por falta de consciência, permanecer estagnado ou ocioso, é dele, é do espírito, é nosso. O Criador não interfere em nossas decisões. A escolha de caminhar ou não é nossa. É claro, essa força motriz que nos leva a caminhar, ela vai agir contra essa minha ociosidade, mas sempre respeitando o meu desejo, a minha vontade. O Espírito pode atentar em nossos trabalhos, não só de arte, mas qualquer evento que traga elevação
e progresso para a humanidade, mas não necessariamente o gosto que possuíam em sua última encarnação será aquela que abraçará, pois muitas outras experiências já experimentaram antes de sua última reencarnação. Então, quem está dizendo a você que o Espírito pode te inspirar em determinadas atividades suas? Sim. Mas será que na última reencarnação dele teve uma determinada profissão? Será essa? Não necessariamente, porque ele pode resgatar outras lembranças, outras atividades, outras reencarnações que ele teve outras experiências e ali ele poder inspirar o encarnado para que desenvolva, para que ele conclua uma atividade. Então, ao contrário senso, aos espíritos mais vulgares, pode inclinar-se ao particular, pois não compreende que o objetivo é o progresso geral, devendo lançar seu olhar para o progresso do todo e não de algumas áreas. Então, o que ele está te dizendo nessa questão? Ele está dizendo que os espíritos, a finalidade deles é do progresso do todo, da humanidade. Mas existe aqueles espíritos, dada a sua imperfeição, que vai cuidar do particular, que ele cuida somente daquele segmento que ele tem interesse. Como espíritos inferiores estão mais ligados à materialidade, razão porque permeiam o mundo encarnado, também atuam nos prazeres e ocupações desse mundo, cabendo ao encarnado permitir ou não através de escolhas sensatas. Olha aí o livre-arbítrio nosso também a determinar que determinadas inspirações que são contrárias àquilo que nos é ensinado, que são contrárias àquilo que o mestre nos ensinou, essa decisão, esse julgamento é nosso. Então, quando nós tomamos decisões em que nós vamos aderir àquela inspiração que é contrária aos princípios morais, é claro que somos responsáveis por isso também. E não tem nada a ver com os espíritos. Os espíritos eles não tomam para si essa ação. Eles inspiram você, a ação é sua, a decisão, a vontade de colocar em movimento aquela ideia é somente sua, porque está nas suas mãos o quê? A escolha, o livre-arbítrio. Então os espíritos tanto têm missão no mundo encarnado quanto na erraticidade, sendo certo que para espíritos errantes é uma grande ocupação. A eles cabem missões determinadas pelo desígnio do Criador e que não nos são dadas a conhecer. Então, sabemos tudo? O Espírito vai nos contar o que? Não, não é verdade. Nós somos limitados a esse conhecimento e algumas missões são tão grandiosas, têm tanto a ver com a necessidade do progresso da humanidade que não é revelado aos homens. E muitas das vezes até esses espíritos, ainda que eles tenham uma elevada capacidade no plano espiritual, nem a eles é revelado todo o planejamento, todo o plano que tem ali. Eles muitas das vezes servem de instrumentos. Para alguns espíritos, não lhe é dado conhecer os desígnios que lhe competem, agindo quase sempre como instrumento da providência divina, que é a questão 570 que havíamos comentado antecipadamente, onde os espíritos vão trabalhar, eles vão agir, e nem eles mesmos sabem as razões que aquilo está acontecendo. Somente a providência divina conhece a missão que foi dada, e continuando lá na questão 571 a 573, não só aos espíritos elevados são dadas missões, pois essas são concedidas levando-se em consideração a capacidade de elevação de cada um. Até já comentamos isso em outras aulas, principalmente naquela que falamos do espírito protetor. E não é preciso que ele tenha alcançado o mais alto degrau da escala. Não, simplesmente ele precisa ser o quê? Mais elevado daquele que ele vai proteger ou guiar. Então, ele nos fala: há espíritos que requerem determinada missão e sentem-se jubilosos quanto as obtêm, podendo uma única missão ser pedida por muitos espíritos. Então, muitos podem concorrer para aquela missão, mas nem todos obtêm, ficando sempre na condição de sua capacitação conclusivas. Ou seja, a providência, ela é sábia, ela, ainda que todos queiram determinada missão, mas se ele não reúne a capacitação, se ele não reúne os talentos necessários a desenvolver, ou se a sua participação vai trazer muito mais prejuízo àquilo que está sendo administrado ou cuidado, esses espíritos não receberão essa missão, ainda que intencione, ainda que deseje, ainda que de bom coração deseje cumprir essa missão, mas lhe falta o algo mais, lhe falta a capacitação para desenvolver aquela missão. Então, as missões dos espíritos encarnados consistem em instruir, auxiliar o progresso e melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, os encarnados também têm responsabilidade.
Quando nós estamos conversando, falando sobre a doutrina, mostrando alguns aspectos da doutrina, isso também é uma missão que nos é dada. E aí a responsabilidade é muito maior, porque temos o dever de instruir, não é de ensinar, de instruir, de mostrar o caminho, de mostrar a trilha. Não o trilho, mas a trilha em que você deve seguir, ou que você deve acompanhar, ou que você deve explorar, no sentido que ocorra o progresso. Então, nós também, no mundo encarnado, temos missões, e temos missões obrigacionais, porque sim, aquele que se propõe a instruir tem o dever de passar o seu conhecimento. O conhecimento não pode ficar aprisionado numa gaveta, ele precisa ser passado. Então, dessa feita, como em uma orquestra, todos concorrem para os desígnios da providência, não havendo graduação de mais ou menos nessa escala. Então, essa ideia, eu sou mais instrutor, eu sei mais, não, isso não é verdade. Todos nós somos importantes nessa grande orquestra regida pelo Criador. Então, desde o piano de cauda à frente da orquestra, como o sininho que fica lá no fundo da orquestra, tem a sua importância, tem a sua graduação e estão nivelados no mesmo patamar, porque todos são instrumentos. Então essa ideia, eu sou mais, não somos mais nem menos, nós somos instrumentos dentro dessa orquestra regida pelo Criador. Então lá na questão 574, a 574A, sempre serão respeitadas as escolhas de cada espírito, pois nem mesmo o Criador afrontará a lei por ele estabelecida. Então, se um espírito opta por sua inutilidade, negando-se a servir e progredir, certo é que colherá ainda nesta vida as consequências de sua escolha. Então, ele continua insistindo que cabe ao espírito, cabe ao indivíduo, cabe ao encarnado, as escolhas, livre-arbítrio. A grande sacada que foi dada ao homem em que nos coloca na condição de deuses. Por quê? Porque ali eu tenho a opção de escolha e eu não posso responsabilizar o outro pelas suas escolhas. As escolhas são minhas. Consciente ou não, as escolhas são minhas. As leis, elas existem. Eu conheço essas leis me foram apresentadas. As transgressões dessas leis geram consequências. E se geram consequências, de quem é a responsabilidade? Do Criador? Claro que não. São escolhas minhas. E isso é dado ao encarnado e ao desencarnado. Então, quando ele opta em não querer progredir e se manter nessa inutilidade, o que acontece? Não tardará ante ao suplício que enfrentará seu arrependimento, quando então clamará ao Criador a oportunidade de se tornar útil novamente, ainda que tenha desistido da missão de progredir por sugestões alheias. Então, o que ele nos revela? Chega um dado momento que essa lei forte do progresso vai te compelir a andar. E ali vai surgir o quê? O meu arrependimento. E aí eu vou compreender que eu perdi um tempo enorme dessa oportunidade de progredir, eu joguei fora. E neste momento eu vou sofrer, não só porque eu verei os meus companheiros de jornada evoluir, mas também eu vou verificar a perda de tempo tive em ficar parado e não querer caminhar, e não querer me instruir, e não querer evoluir. Então é de notória observação quando o espírito está em missão e não em dever pelas obras que opera, pelo progresso que conduz ao seu semelhante. Entretanto, não lhe é dado a conhecer esses desígnios, pois acredita, muitas das vezes, ter sido ele o gênio da elaboração de determinada obra, quando, a bem da verdade, é Deus que o impele para a senda onde devo executar os desígnios. Então, muitas das vezes, o nosso ego, nossas vaidades, é tamanha que a gente não consegue enxergar que a missão que recebemos não é um produto da nossa genialidade. Ela tem a ver com a missão que foi nos colocada à mão, porque o Criador sabe que aquele espírito ele tem condições de desenvolver aquela missão. E nós, vaidosamente, nos intitulamos dono daquela ideia, quando na verdade somos somente instrumentos da providência divina para realizar os seus desígnios. Então, alguns homens não executam uma missão, mas são instrumentos de espíritos que, desejosos em ver um progresso de um grupo ou da humanidade como um todo, vale-se do talento deste para realizar a obra necessária. Então, é aquilo que nós falamos. Não tem como você exigir de alguém um conhecimento que ele não obteve ainda. E o mundo espiritual não vai se valer desse espírito por falta de querer talento. Mas quando esse espírito tem esse talento, aí sim, sobre aquele indivíduo terá essa ação para que os objetivos sejam atingidos.
Em função de quê? Do talento que esse indivíduo já tem, e aí sim as ideias, as inspirações irão ocorrer e esse indivíduo irá desenvolver determinada atividade ou determinada missão, né, sempre com o intuito do progresso. Olha o mundo espiritual atuando no mundo material, auxiliando o mundo material em seu progresso. Então, um espírito não superior pode falir em sua missão. Sim, nem todos aqueles que é dado a missão realizam com sucesso. Pode ocorrer que ele venha a falir nesse empreendimento. Entretanto, missões de elevada importância são confiadas a quem Deus sabe que serão capazes de levar à frente o projeto delegado, residindo aí a máxima dele capacitar seus escolhidos, ficando sempre a advertência de que, negando-se ao cumprimento da missão, outros fará. Então essa ideia de eu sou o último biscoito do pacote, isso não é verdade. Por quê? Se você não for realizar a missão que lhe foi dada, que lhe foi confiada, outro virá, porque está nos desígnios da providência, aquilo irá ocorrer ou por aquele que foi escolhido, ou por outro que irá ocupar esse lugar quando o escolhido se nega, ou a vaidade cresce, ou a vaidade fica estampada. Então outro virá desempenhar essa missão para a qual o resultado será o progresso da humanidade. Aliás, Kardec também foi advertido de que se ele não concluísse ou se ele não quisesse se empenhar nessa missão, outro faria. A providência divina não coloca nas mãos de uma única pessoa, de um único encarnado, de um único espírito, uma missão de grande importância. Porque não pode ficar nas mãos de um, porque se ele sucumbir, o todo perde. Então é importante ficarmos aqui com a máxima. Muitas vezes nós recebemos missões em que nós julgamos não estamos capacitados. Mas não esqueçamos que Deus ele não escolhe os capacitados, capacita-os. Então, se você foi escolhido para uma missão, é porque você tem talentos. O que você precisa é confiar na providência divina e desenvolver esse trabalho. Desenvolver um trabalho que você já tem o talento. E sob a inspiração desses espíritos, irão se realizar o projeto para o qual você foi escolhido. Assim, a esses espíritos têm um receio no cumprimento da missão, por maior que seja, pois traz a bagagem da experiência adquirida e a certeza de ter sido capacitado pelo Criador. Então, não há que se ter receio no cumprimento de uma missão. Por quê? Quando nós somos escolhidos é porque temos talento. O Criador não nos coloca em determinadas situações por não termos talento, muito ao contrário, é necessário ter esse talento. E aí, na medida que nós abraçamos esses projetos, na medida que abraçamos essas causas, nós vamos sendo capacitados. Até porque nós não podemos esquecer que quando nós somos escolhidos é porque nós carregamos uma bagagem já de conhecimento. Não é aquela escolha de eu quero assumir uma posição. Não, não é isso. É quando a missão chega em suas mãos, a escolha chega em suas mãos e você não precisa ter receio. Você precisa confiar na providência divina e entender que você, com o instrumento, dará o melhor de si para a realização daquele projeto. Algumas adversidades ocorrerão no caminho? Sim, mas o importante é que você compreenda que você foi escolhido para cumprir uma missão. E aí sim você vai desempenhar e dar o melhor de você para o cumprimento dessa missão, independente das adversidades que irão ocorrer. Algumas vezes nós temos a vontade de fazer coisas que não é o momento. Não é porque você não esteja capacitado, mas aquele ambiente não está propício para receber aquela inovação, ou aquela modificação, ou aquela alteração. Isso é muito comum. Quantos e quantos experimentos foram jogados fora porque na época a humanidade não estava preparada para aquilo. E muito depois vai se resgatar aqueles conhecimentos para colocar em prática nos dias de hoje. O que isso quer dizer? Significa que naquele instante, naquele momento, a humanidade não estava preparada para receber aquele missionário, para receber aquele indivíduo que estava depositado nele a missão. Então, a humanidade precisava ainda ser preparada, melhorada, sofrer alterações, sofrer modificações para que aquele projeto, para aquele talento aflorasse naquele grupo. Fora isso, ele continuará com seus talentos, mas o grupo ainda não está pronto para receber esses devidos conhecimentos. O próprio advento da doutrina espírita esperou o momento certo para eclodir. Se viesse antes, provavelmente teria sucumbido. Ele veio no momento em que a humanidade estava pronta para novas ideias. E é isso que exatamente vai falar a questão 581, que novamente nós antecipamos em nossa fala.
Então há gênios humanos que, como faróis, iluminam a humanidade. Entretanto, suas ideias podem não estar adequadas à época em que foram divulgadas, cometendo assim equívocos ou muitas das vezes ingênuos sistemas só percebíveis após o amadurecimento da humanidade em épocas posteriores, mas que tiveram a sua valia como alicerce para o salto que ocorrerá dentro em breve. Então, é exatamente tudo isso que nós já falamos sobre a questão de a humanidade, o ambiente não está preparado para aquele projeto, para aquela ideia. Mas aquela ideia não se perde, ela fica ali amadurecendo até que no momento propício ela seja... Exato, como uma sementinha. A sementinha lançada, ela fica guardada no solo, guardada no interior da terra, até que ela tenha as condições necessárias para eclodir. Assim são as ideias. Então, as ideias são lançadas, o ambiente não está propício, vamos aguardar o amadurecimento dessa humanidade para que essa ideia volte a aflorar. E ela irá aflorar. Então, nenhum projeto, nenhum trabalho que fazemos é perdido. Tudo terá o seu momento. O que nós não compreendemos é que a gente quer o momento já. E muitas das vezes esse momento não é o já. O momento é preciso esperar o amadurecimento necessário, as condições necessárias para que aquela semente possa eclodir. Assim, quando esses espíritos de gênio equivocam-se, pode estar a responder pelo passo maior que deseja dar, em uma época em que lhes falta os devidos esclarecimentos, fazendo com que suas ideias ocorram em erro. Então, é muito comum, principalmente na nossa doutrina, quando abordamos determinados assuntos, a humanidade não está preparada para aquela resposta. Ela não está pronta para compreender aquelas lições. Ela não está amadurecida o suficiente para entender essas verdades. Mas essa semente precisa ser lançada na terra. O que estamos fazendo aqui? Não é semeando? Não é lançando a semente? Todos compreenderão o que a doutrina nos diz? Provavelmente não. Mas está perdida essa informação? Não. Vamos aguardar para que ocorra um ambiente favorável ao desenvolvimento dessa semente, que ela possa germinar, que ela possa encontrar um solo fértil para que ela possa se desenvolver. E aí nós vamos abordar agora, lá na questão 582, 583, tentar responder aquilo que nós perguntamos. Onde foi que eu errei? Será que eu errei mesmo? Será que eu, ao fornecer todas as condições necessárias, colocar a semente, a boa semente, no coração do meu filho, será que efetivamente, quando essa semente não eclode ou quando ela não atinge o estágio esperado, será que eu tenho responsabilidade? O que a gente costuma dizer comumente a todos? Eu sou responsável para plantar, para estar na lavoura do Pai, a lavrar a terra do Pai. Essa é a minha responsabilidade. Mas a colheita não é de minha responsabilidade. Eu lanço as sementes, preparo o terreno, mas se o terreno não responde aquilo que a semente foi lançada, de quem é a responsabilidade? É do plantador? Ele nos fala o seguinte: a paternidade é uma grande missão, pois coloca na mão do homem o desafio de transformar seres para a senda do bem. Entretanto, da mesma forma que o Criador aguarda o momento de maturidade do ser para se transformar, ao Pai, quando não obtém o êxito esperado, apesar de todos os esforços ele dados, lhe é dado o consolo do plantio da semente, mas nunca a certeza da boa colheita. Então nós precisamos compreender onde foi que eu errei. Se eu adotei, se eu coloquei a boa semente, se eu lavrei a terra corretamente... Isso quer dizer, em outras palavras, educar, passar valores, ensinar a caridade, mostrar qual o caminho correto de seguir na senda do bem, e ainda assim aquele filho se distancia desses ensinamentos e escolhe um caminho equivocado, não há culpa dos pais que ensinaram, que educaram. É isso que a doutrina está nos falando. Até porque a missão do Pai é auxiliar na transformação do espírito. Mas não esqueçam que o espírito também já tem a sua maturidade. Sim. Não esqueçamos que esse espírito tem a sua personalidade e que essa personalidade, na medida que ele vai crescendo, na medida que ele vai se desenvolvendo, ela vai aflorando. E existem certos vícios, certos equívocos do espírito que não será esta encarnação que vai corrigir. Mas continuamos a falar, a boa semente está lançada. Um dia, um certo momento, ela vai eclodir. Nesta encarnação ou em outra, esse espírito irá lembrar que ele recebeu os bons ensinamentos, que ele recebeu a boa semente. O que ele precisa é desejo e vontade de querer se transformar.
Porque sim, eu posso querer te transformar, mas quem vai tomar a decisão dessa transformação é só você. A escolha será sempre sua. Então, eu quero me transformar, eu vou aderir àquele pensamento, eu vou aderir àquela corrente, eu vou me filiar àquele segmento. Não, eu não quero evoluir, eu vou abandonar. E aí a resposta vem: eu não errei como pai, eu dei a ele, ao filho, tudo aquilo que estava ao alcance para que ele pudesse se desenvolver. Eu passei valores, eu passei a educação, eu passei o sentido das escolhas, eu mostrei para ele a necessidade de se aproximar do Criador, da importância da criatura e do Criador. Tudo foram valores passados. Mas se ele não aproveitou, de quem é a culpa? É só do espírito que não quis se aproveitar desse ensinamento. Lá na questão 584, fala o seguinte: algumas missões são dadas a conquistadores que, apoiados em suas ambições, trazem um profundo sofrimento pelas suas obras. Entretanto, longe de serem os autores do progresso obtido, ali reside a mão da providência divina, que, valendo-se da inferioridade daquele espírito, o delega a missão para que se realize o propósito maior, pois será ele o condutor de grandes transformações que se operarão na humanidade. Mas nunca esse espírito está livre de receber o ônus de suas infelizes escolhas, pois mesmo sendo instrumento, razão lhe acautelaria sua conduta para minimizar o sofrimento alheio, desapoiando suas obras do egoísmo e da vulgaridade. Então, alguns espíritos eles recebem missões, até missões de difícil compreensão, principalmente aquelas lideranças que vão fazer com que ocorra graves incidentes na humanidade, vão trazer sofrimento à humanidade, vão ser responsáveis por certos desencaminhamentos da humanidade. Mas a troco de quê? Faz parte do progresso, faz parte do processo, faz parte do planejamento da providência divina. Porque sim, através desse sofrimento que ele vai impingir a determinado segmento ou a humanidade como um todo, a humanidade vai reagir, vai querer modificar, vai querer se melhorar. E esses indivíduos acabam sendo, ainda que de forma equivocada, porque são egoístas, porque são vaidosos, porque são maus até em sua índole, eles acabam servindo de instrumento para a realização de um algo maior, que é o progresso. Quantas lideranças apareceram nas guerras, e temos notícias, que serviram de instrumento, que nada mais foram do que o veículo de transformação da humanidade como um todo. Não vamos citar nomes, mas inúmeros indivíduos que ocuparam a posição, a dolorosa posição de transformar a humanidade. Alguns, inclusive, até receberam as duras críticas da humanidade, foram chamados de covardes, foram chamados de assassinos, foram chamados de uma série de adjetivos pelas ações que praticaram, mas se olharmos o cenário de atuação desses espíritos, desses indivíduos, eles trouxeram progresso. É que esses indivíduos eles recebem a missão de trazer o progresso. Só que a nossa limitada visão não deixa a gente enxergar isso. Agora, existe aí também o outro fator. A missão deles é levar o progresso, até através de conquistas, trazer civilização, trazer conhecimento, trazer as inovações já conquistadas. Porém, a questão é a violência, a barbárie causada. Isso tudo é uma conta que ele vai ter que ajustar. Porque trazer inovação é uma coisa, trazer a inovação com violência é outra totalmente diferente. Exatamente. Nós precisamos ser ponderados em nossas decisões, ainda que sejamos instrumentos de determinadas participações nessa destruição, digamos assim, cabe a nós essa escolha de minimizar o sofrimento do meu irmão. E se não o faço, é natural que eu responda por essas consequências que eu venha a causar. Um exemplo que se dá, sem entrarmos no mérito religioso da coisa, e se Judas não tivesse feito o que fez, será que teria ocorrido tudo o que ocorreu dentro das verdades que são apresentadas pelo Cristo? Não estamos aqui julgar ninguém, nem tampouco dizer se Judas era ou não culpado, se ele tinha consciência ou não dessa missão. Eu estou mostrando só a missão. Será que nós estaremos preparados para receber essa missão? Gostaríamos de ter essa missão nas mãos? Então são missões dolorosas que o Espírito recebe, que tem um propósito. Se Judas não tivesse feito o que fez, talvez a ideia do projeto Jesus não chegaria aos dias que chegou, não moveria essa fé enorme que reúne multidões em torno desse pensamento. Então, olha a missão que esse espírito recebeu de denunciar, delatar, de trazer sofrimento
ao Mestre Jesus. E com esta missão, olha a transformação que ocorreu na humanidade. Nós temos que observar que o único ser que se tem notícia, que passou pela Terra, que conseguiu dividir em duas partes, somente o Mestre Jesus, antes e depois de Cristo. Então, não importa em que segmento nós estamos falando, mas ele foi o único que fez. Mas note, isso só ocorreu porque o Espírito recebeu a missão de fazer o que Judas fez, sem entrar em critérios avaliativos se tinha ou não razão, se tinha ou não conhecimento. Se deveria ser daquela forma ou não. Poderia ser de outra? Não sabemos. Não sabemos. Só ele que pode responder por isso, pelos atos que praticou e as consequências desse ato. Porque sim, nós recebemos missões, às vezes missões extremamente dolorosas, de difícil assimilação, mas não quer dizer que eu também não tenho escolha de amenizar esse sofrimento. Chegamos ao final desse capítulo, esperamos que possamos ter esclarecido a vocês a missão dos Espíritos, na erradicidade quanto no mundo encarnado. Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem em paz, que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações e nos veremos no próximo encontro.